Olá Milena, aqui é o Gabriel. Vamos fazer a correção do seu exercício E6. Essa correção engloba o E6 e o E6 pool de recursos junto, ok? Bom, a partir desse exercício nós estamos começando a trabalhar com recursos dentro do nosso projeto. Então, inclusive esses recursos não estando no mesmo arquivo, estando num pool de recursos, sempre que nós abrimos ou o pool ou o projeto, nós vamos receber uma mensagem nova. No caso, eu abri aqui o seu arquivo e recebi a informação que ele está recebendo arquivos de um pool de recursos. E ele me pergunta se quer que eu abra esse pool ou se não quer que eu abra. Eu não vou abrir para abrir automaticamente. Então, aqui aperto em OK. Eu não recebi, foi a mensagem da Ramok. Mas como você já entrou em contato dizendo que não fez as correções do exercício E5 ainda, e no seu exercício E5 nós revimos essa parte, então eu fico esperando isso para o seu exercício E7, ok? Inclusive esse deadline e essas marcações de 100% concluído que deveriam não existir nesse momento do curso, tá certo? Bom, vamos começar essa verificação. Eu vou ver justamente como você fez a ligação entre os dois arquivos. Primeiramente eu vou abrir o seu outro arquivo. Pronto, abri. E ao abrir o pool de recursos, eu recebo três opções. Ele me pergunta como quer que eu abra. Se eu quero abrir ele como somente leitura, read only. Se eu quero abrir read and write, no caso é ler e salvar automaticamente. Nesse caso, qualquer alteração do pool de recursos vai automaticamente para o arquivo ou para os arquivos para os quais ele cede recursos, certo? No caso de cima, essas alterações só seriam percebidas pelos projetos quando o pool fosse salvo. Aqui embaixo é automático. E o último, ele me abre o pool e todos os projetos, todos os arquivos a ele associado num projeto novo, um projeto master, englobando todos esses projetos. No caso do projeto master, nós vamos ver até o fim do curso. Tá? Eu vou abrir o do meio para facilitar a minha vida. Então, ok. E aqui está o seu pool. Então, agora, com os dois arquivos abertos, eu vou no seu arquivo, venho em Tools, Resource Sharing, Share Resource, e vejo que você não está usando recursos próprios, e sim usando os recursos de um projeto. No caso, qual projeto? Se você primeiro ligou um pool, depois por algum motivo mudou o nome dele, ou fez alguma alteração, você deve refazer esse vínculo, certo? Lembrando que você só consegue fazer essa ligação em projetos que estejam abertos simultaneamente. Como eu estou recebendo essa mensagem, provavelmente ele não está ligado ao certo. Vamos ver pelo nome aqui, nós temos só um hífen entre o E6 e o pool de recursos. Vou cancelar, passei para o seu arquivo e a gente vê aqui em cima que ele tem um underline, if underline. Então não é o mesmo arquivo. Então eu venho no seu projeto, em Tools, Resource Sharing, Share Resource, e vou mudar aqui, passando para o pool certo, o pool que você enviou pelo Moodle. O pool tendo a preferência, ok, agora ele está ligado no lugar certo. É comum cometerem deslizes nessa parte, dessa ligação. Muita gente, inclusive, faz a ligação ao contrário, certo? Daqui para lá, vindo em Tools, Resource Sharing, Share Resource, você percebe que você recebe uma mensagem diferente. Caso o vínculo não estivesse realizado ainda, você poderia fazer o vínculo oposto, né, que estaria errado. No nosso caso aqui, o pool, quando ele está vinculado aos projetos, aparece uma lista aqui dos projetos que ele cede esses recursos. Ok? Bom, vamos começar as verificações do seu projeto aqui quanto a recursos. Eu vou passar para um modo mais simples para eu ver como você fez a alocação de recursos no seu projeto. Então, ó, cliquei com o botão direito na área azul, vou para o 85 e tiro a parte de baixo. Faço isso, tiro o autofiltro. Aqui, além de nós termos a coluna recursos, que quase nunca é utilizada, nós podemos verificar de uma forma melhor os recursos do seu projeto. Quase que eu me esqueço de passar os números para você. Anote, por favor, o 38. Ok? Bom, como é que eu vou fazer essas verificações? No seu projeto, nós devemos encontrar recursos em todas as atividades.
Todas as atividades devem possuir recursos e, além disso, nós devemos encontrar pelo menos um recurso de cada tipo, Work, Material e Cost. Certo? Então, primeiramente, para verificar se todas as atividades possuem recursos, eu vou aplicar o filtro 45, que ele só me mostra as atividades, e eu vejo aqui, sem mais problemas, que todo mundo tem recurso. Muito bem. Todo mundo. Agora eu vou no seu pool para saber, primeiramente, se você criou recursos dos 3 tipos. E já vejo que não. Faltou aqui recursos do tipo material. Então nós temos o tipo work, que são pessoas trabalhando, inclusive todas as pessoas estão superalocadas. E nós temos aqui um transporte que está como custo. Então, são inclusive documentado, valores gastos durante as reuniões. Aqui nós temos as pessoas. Tá. Eu vou incluir aqui papel, porque toda reunião, papel. Toda reunião precisa de papel, e papel é um material. E eu compro a resma de papel, que custa, quanto custa? Não sei, R$4, certo? Então aqui no rótulo seria basicamente a quantidade, a unidade, certo? Se for comprar cimento, saco de 5 kg, basicamente isso. E você vai ver que isso aparece na hora de alocar. Então vejamos, criar diagrama, a pessoa vai fazer no papel. Então, ó, cabecinhas, certo? A forma mais fácil de você alocar recursos. Qualquer alteração feita no pool, como ele está em leitura e escrita, já é feita no seu projeto. Então repare que papel já está aqui disponível. Então eu vou precisar de uma resma. Tá vendo? Quando eu disse uma resma. Se eu dissesse duas, apesar de não estar no plural, mas são 2 resmas e me custa R$8. Esse valor aqui, ele já vem automaticamente. Ainda bem, né? Então, só uma resma é suficiente. R$4. Eu fechei. E agora eu tenho aqui, analista, 1,45. Né? No caso, são 2 analistas, mas um deles não trabalha o dia inteiro, né? Metade quase. E papel tem uma resma. Para procurar o transporte, bom, eu achei aqui, né, logo de cara. Mas eu vejo que ele está de graça. Por quê? Quando você cria um recurso tipo custo, repare que você não consegue dizer o valor aqui nos seus modos e tabelas do tipo resource, certo? Você não inclui o valor do transporte aqui, e sim na hora da alocação. Então nós temos um transporte aqui, assign, mas você não pôs o valor dele, que é posto aqui. Deixa eu ver o que é esse transporte. Reunião de acompanhamento 1, reunião de acompanhamento 4. Digamos que a reunião de acompanhamento 1, essa aqui, ela é na própria sede da empresa. Então o custo de transporte é só de R$10. Mas a reunião 4, uma reunião mais para frente, ela vai ser uma viagem que as pessoas vão fazer, então é muito caro, 150. Então repare que o mesmo recurso do tipo custo, ele pode ter 2 ou mais, no caso infinitos, valores. E você vai dizer quais são esses valores na hora da alocação, certo? Anotou? Então tá. Quanto aos recursos do tipo work, que estão superalocados, inclusive, nós vamos ver isso ainda nessa correção mais para o fim. Nós temos modos específicos para ver superalocação de recursos. Bom, falta-me ver na sua Ramok se você inseriu os recursos especiais que nós pedimos. Como eu não encontrei ele aqui no seu pool de recursos, esses recursos especiais, creio eu que você não os tenha incluído. Então eu vou criá-los aqui. O primeiro era consultoria especializada. Consultoria especializada. E o segundo era aluguel de microcomputador. Nós queremos incluir esses recursos na Ramok e cobrá-los por tempo. No caso, consultoria especializada eu vou cobrar por dia um certo valor, e o aluguel do microcomputador eu vou cobrar por mês.
Para fazer isso, eu tenho que passar de work para material e inserir o custo aqui. No caso da consultoria, 1.200 e do aluguel, 200. Para me lembrar, eu posso pôr aqui no rótulo que é por mês, mas em vez disso eu vou pôr no Notes. Então, consultoria cobrada por dia e o aluguel que é cobrado por mês. Tá certo? Volto aqui no seu projeto e vou achar a Hammock. Hammock que eu não tenho aqui. Então o link é difícil. Não, se bem que você não fez a Hammock. Edit, não tem link. Eu vou criar uma atividade sem fazer os links da Hammock, que isso não é o nosso objetivo, mas somente para te mostrar como fazer essa alocação por tempo. Então apertei aqui Insert, vou inserir a atividade controle do projeto. Eu faço ela, tanto faz, pode ser fixed duration, com uma duração de 20 dias, maior que o projeto não pode. Uma duração de 15 dias e vou fazer aqui a inserção dos recursos. Mesma coisa, venho nas cabecinhas e nós temos aluguel de micro. Eu quero um aluguel de micro, eu quero um computador por mês e ele já me diz o valor. Eu quero consultoria especializada, um cara desse por de dia e ele já me diz também o valor. Repare que no caso da consultoria por dia eu não tive problema porque a duração é de 15 dias. Então ele pegou os 1.200, multiplicou por 15 e já me deu aqui os 18.000. Beleza. Mas no caso do aluguel do micro, o valor era 200, sendo que eu não fechei um mês. Lembrando que eu cobrei por mês. Mês, aqui no Tools Options, olha só como é importante. Mês, calendar, são 20 dias. Lembrando que são 20 dias úteis. Como tem só 15, ele me cobrou 3/4 do valor do aluguel. No caso de 200, está me cobrando 150. Como você pode ver aqui. Esse é um valor irreal, já que a pessoa que alugou por mês, independente se você vai usar ou não. Então, no nosso caso, não tem problema, no nosso projeto fictício, mas caso você vá fazer esse tipo de alocação no futuro, você deve atentar para isso aqui. Qual seria a solução? Colocar vir no Notes, inserir que foi cobrado assim, porque dura menos de um mês. Ok. Para reforçar, pinta de vermelho. Formate, fonte e pinta de vermelho. Pronto, sabe que isso aí chama atenção por alguma coisa. Fiz isso porque caso passe de 15 dias, seriam 2 meses. E eu teria que pôr, aqui não, aqui, em vez de 1, 2. Certo? Bom, vamos começar a ver os seus modos. Lembrando que no exercício E6 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modos a serem verificados, que é do 125 até o 185. Então vamos começar pelo primeiro, botão direito na área azul, 125, está aqui embaixo na parte de recursos. Repare que existe uma linha tênue que separa modos do tipo task dos modos do tipo resource. Então, 125 é a estrutura analítica dos recursos. Antes de mais nada, eu vou ver o seu grupo. 125, more groups, edito, nível org 1, 2, 3 e por último separar por type. Ok? Type que eu vou pôr prateado mesmo. Pronto. Fica assim o correto. Depois eu vejo a sua tabela. Botão direito na área cinza, more tables, 125, edito. Uma tabela extensa. Aqui embaixo de standard faltou um overtime rate, certo? Descendo nós temos telefone,
fixo, móvel, função, posição, outline 10 e can level. Muito bem. Ok, apply. Aqui em standard rate é o custo padrão, quantas pessoas cobram para trabalhar horas normais. Overtime é justamente, vou pôr como título aqui, custo, pode ser custo da hora extra, né? Valor a ser cobrado na hora extra. Como está custo padrão? Custo hora extra. Pronto. Então aqui embaixo, ó, não faz sentido o cara cobrar menos na hora extra do que numa hora normal. Nem a mesma coisa. Bom, a mesma coisa o cara pode ter conchavo com você. Mas o certo seria cobrar mais, como você fez nessa aqui. Então aqui eu vou pôr 25. Nessa longa da tabela nós temos ainda custo por uso, que seria um custo que você teria que pagar cada vez que você vai utilizar esse recurso. Pode ser, por exemplo, a passagem ou almoço do cara que ele vai cobrar. Não, o almoço não vale porque ele come todo dia. Bom, seria um custo que você paga sempre que você alocar ele num projeto. Por exemplo, se for um guindaste que você vai utilizar, tem o transporte dele de ida e volta. Isso você vai pagar independente se for usar ele ou não, e independente da duração da utilização dele. Ele sempre vem do mesmo lugar e volta para o mesmo lugar. Então seria um custo, uma boa utilização para custo por uso. É um valor que você tem a pagar sempre que usar esse recurso. Repare que independente do recurso, tem para work, para material, para cost não. Está incluído dentro dele. Forma de rateio é como você distribui isso ao longo do tempo. Então esse valor todo que você está cobrando aqui, você vai pagar mais no início, vai pagar quase equivalente ou vai pagar no final. Certo? Calendário só serve para os recursos do tipo work, né? Você vai descobrir que recurso tipo work pode escolher dia para trabalhar e dia para não trabalhar, de acordo com o seu calendário. Saco de cimento, escada e dinheiro para pagar a passagem de ônibus, não. Eles não escolhem dia para trabalhar, eles não têm calendário. Pessoas, sim. E o restante é texto, né, que é mais preenchimento de documentação. Passivo de nivelamento são somente os recursos do tipo work, mas você pode escolher alguém para não ser passivo de nivelamento. Tá ok? É uma decisão sua. Lembrando que nivelamento, nós estamos falando de nivelamento automático. Aqui em Tools, Level Source, nós vamos ver daqui a pouco no seu projeto. No caso No Value, nós temos somente os recursos que eu criei, fora esse cara e esse cara. Seria legal se você preenchesse nível org para todo mundo aí. Tá bom? Inclusive no seu projeto existem poucos recursos. Reveja se todos os recursos foram realmente listados. Senão depois você vai ver que você precisaria do papel. Bom, eu não sei se você paga papel, né? Mas você precisaria de alguma coisa que não foi listada, e assim o orçamento, o planejamento do custo não será efetivo. E você vai perceber isso só no controle, né? Onde as coisas acontecem. Passando para o modo seguinte, botão direito, 35 matriz RAM. Vou selecionar todo mundo, tirar a alocação. Matriz RAM é uma matriz de responsabilidade. Então, ó, analista júnior, ele na atividade criar, tirei à toa. Criar diagrama de classe. Analista júnior é que aqui você também não renomeou. Vamos lá. Botão direito, Customize Fields. Lembre de pôr em recurso. Você pôr em tarefa, você vai renomear, mas não vai ser esse flag aqui. Então vem em recurso, flag. Aqui nós estamos usando é o flag 1 mesmo. Então vou renomear para race A. Não, R, de responsável. Não foi? Tem um jeito mais fácil então, que é fazer isso no pool de recursos. Isso nós vamos ter que inserir, ou aqui tem. Não, vou ter que inserir. Eu posso, ó, botão direito, Customize, recursos, venho no flag e renomeio aqui. Race R,
raci A, depois o I, depois o C, depois o I. Não, aqui não, de baixo. Renomear, raci C e raci I, que é se o cara tem que ser, se ele é responsável, se ele deve ser consultado, se ele deve ser informado, conforme você viu em sala de aula. Então a matriz RAM é a matriz de responsabilidade e você deve preencher para todos os recursos dentro de todas as atividades. Então, ok, eu volto aqui e já está renomeado. Então, como eu estava dizendo, analista júnior, criar diagrama de classe. Ele é responsável pela atividade? Sim ou não? Ele deve ser consultado somente? Sim, e bota não aqui. Então, consultar a solicitação de entrega. Ele deve ser somente informado. Ele é o responsável. Então, você vai preenchendo isso para todas as atividades dos recursos individualmente. Certo? Bom, analista sênior, criar diagrama de caso de uso. Ele é responsável. Enfim, e assim sucessivamente. Repare que nesse modo nós temos uma coisa diferente. Nós temos do lado direito informações que antes não apareciam. Porque esse modo é do tipo Resource Usage, uso dos recursos. Ele serve e é muito útil para nós vermos os recursos e as atividades às quais ele é alocado. Na direita, nós temos uma série de informações que nós podemos ver e não estamos limitados a essas aqui. Clicando em Detail Styles, nós temos uma lista grande de informações que nós podemos ver e combinar, inclusive botar a cor, mudando elas, como quase tudo no Project, para facilitar a nossa vida. Okay? No modo seguinte, nós temos isso melhor, que é o 45, trabalho dos recursos. Mas antes de falar desse modo, eu vou pedir para você anotar o número 90. Bom, nesse modo 45, nós pedimos, apesar de ter uma série quase ilimitada de informações a serem apresentadas do lado direito, que você escolhesse 3 itens específicos, que é Work, Cost e Peak Unit. Então, cliquei com o botão direito, eu vejo que eu encontro 5, que é superalocação, porcentagem da alocação, Peak Unit, disponibilidade remanescente e quantidades disponíveis. Então eu vou tirar o pessoal aqui que não precisa, que são esses, e colocar Work, Cost e Peak Unit, certo? Que foi o que nós pedimos para ser apresentado aqui no 45. Quanto à escala de tempo, isso aqui em cima, nós pedimos que ficasse semanal, o que eu vejo que acontece. Mas para ter certeza, botão direito, Time Scale. Nós estamos apresentando duas barras, né? 2 tires, e a de cima com mês, a de baixo com semanas. Muito bem. Conforme eu disse, botão direito de Detail Style, nós podemos mudar a cor e o padrão dessas informações aqui. Quando nós usamos cores fortes como vermelho, azul e amarelo, seria bom um padrão mais ameno para não complicar a nossa visão. Assim também não. Vamos ver. Assim talvez fique melhor. Não está muito bom ainda não, mas fácil mudar a cor mesmo. As melhores cores é a verde claro, azul claro e prata. Silver. Você pode colocar o padrão cheio e não fica tão agressivo. Bom, vamos aproveitar esse modo e ver então aquele problema das suas superalocações. Nós temos que todos os recursos estão superalocados, todos os recursos do tipo Work. Então, deixa eu pôr aqui um grupo, tipo do recurso. Aí eu posso tirar material, tirar custo e ficar vendo só recurso do tipo Work.
Essas intervenções momentâneas no modo, elas são legais de você fazer. Só tem que lembrar depois de tirar isso aqui, porque senão ele salva o modo com esse grupo, por exemplo, né, o que nós a princípio não queríamos. Bom, falando de superalocação, nós estamos falando de dois problemas, né? Ou o recurso está superalocado porque eu tenho um recurso só e uma atividade me pede dois dele, por exemplo, então a atividade pede mais recursos do que eu tenho. Esse caso de superalocação é impossível de ser resolvido. Nós temos ainda o problema de atividades simultâneas. Eu tenho uma pessoa só para trabalhar em duas atividades. Se essas atividades acontecem simultaneamente, uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse tipo é passível de nivelamento. Se eu atrasar uma das atividades, de forma que ela comece quando a outra terminar, o recurso que trabalhava na primeira vai trabalhar na segunda. E assim, no nivelamento, aqui, ó, Level Resource, funciona. Nós temos um atraso no projeto, provavelmente, mas isso também é fácil resolver. Um terceiro caso, que na verdade não é um terceiro caso, é um exemplo desse que eu acabei de falar, de simultaneidade, seria quando você está analisando de forma macro o trabalho do recurso e percebe, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos de peak unit 1, no caso, então eu tenho 1, e não é esse o problema. Eu tenho trabalho 2 horas. Uma pessoa pode trabalhar 2 horas numa semana? Pode. E mesmo assim ele está superalocado. Repare. Então veja que aqui ele só trabalha nessa atividade, que é a reunião de acompanhamento, só 2 horas, mas está superalocado. Peraí. Estranho isso. Deixa eu ver esse seu tester. Recurso, tester. Bom. Você foi fundo aqui na disponibilidade do recurso. Repare que você disse que existe um disponível até essa data, depois meio. No caso, uma pessoa trabalhando metade de um dia. Você deve... Bom, se isso for verdade, eu tenho 0 disponíveis quando eu for fazer isso aqui. Então, se eu não tenho nenhum disponível, qualquer coisa vai ficar superalocada. Então, se eu tirar isso aqui... Ok, agora eu tenho um disponível direto. Eu volto aqui, isso aqui não está mais superalocado. Exigiu uma análise aqui. Interessante. E o que eu queria mostrar mesmo eu não consegui. Que é, por exemplo, nós temos aqui, digamos que nessa semana ele trabalha 2 horas e ainda assim ele podia estar superalocado. Por quê? Digamos que nós temos 2 atividades, cada uma de 1 hora, as duas começando no mesmo dia, no mesmo horário. Então, mesmo ele podendo trabalhar as 2 horas na semana, as 2 atividades são simultâneas e ele é uma pessoa só. Era isso que eu queria mostrar, mas não deu. Acabou mostrando outra coisa interessante também. No caso desse aqui, 2,5. Primeira coisa que nós vamos verificar, duplo clique aqui na informação da alocação, venho no geral e digo, ó, você já pediu para usar 2,5. Pediu para usar 2,5, mas só tem 1, eu não vou conseguir nivelar isso aqui. Para te mostrar, tem aqui no tester, Tools, Level Resource, eu peço para nivelar somente o recurso e ele me dá um erro, porque não é possível transformar 1 em 2,5. Então, ou eu abaixo isso, ou eu aumento isso aqui, ok? Vindo na atividade 85, qual era a atividade? Não lembro. 45, teste, validar casos de uso. Validar caso de uso. Vamos ver se eu acho fácil. Não, 85. Validar caso de uso aqui embaixo. Maravilha. Então, ó, você já na alocação pediu para usar 2,5. Então, você não tem 2,5. Certo? Ele vai ficar superalocado ad eternum.
voltar aqui na 45, ver se a gente acha outro caso de superlocação. Analista sênior, é o sênior esse? É, o Júnior está embaixo. Então nós temos aqui superlocações. Por quê? Porque eu só tenho um. Só tenho um para isso tudo de atividades. No caso eu precisaria de 5 nessa semana. Vamos tentar fazer um nivelamento desse recurso. Então, antes disso, deixa eu ver quando esse projeto acaba. Início do projeto, fim do projeto. Acaba dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro, não posso esquecer. Voltar aqui para o 45. Analista Sênior, Tools, Level Resource. Somente esse cara aqui. Tem um problema, mas consegui pegar essa aqui e jogar para frente. Vamos ver se isso impactou no projeto. Venho aqui, fim do projeto, continua dia 16. Então eu resolvi um pequeno problema, mas ainda está superalocado. 45, por que está superalocado? Porque eu tenho aqui, ó, precisando de 2 caras. Vamos ver. Duplo clique, então eu estou pedindo 2, mas só tenho um também. Então nós temos várias superalocações de pedir mais do que nós temos. Se eu puser, existe também uma forma muito fácil de resolver superalocação, que é contratar mais gente. No nosso caso não deu certo, mas agora a superalocação vai resolver. Essa aqui em cima, como? Nivelando. Porque agora eu tenho todos que eu preciso usar simultaneamente, quer dizer, individualmente. Então é só atrasar as atividades. Level Resource, somente selecionado, e eu não consegui, porque ainda preciso de 2,5. Por que eu preciso de 2,5? Teoricamente, quando eu nivelo, ele joga para trás as atividades. Existe inclusive um modo somente para ver o tempo que ele atrasou as atividades. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para um modo do tipo task, pode ser esse aqui, venho em Tools, Level Resource e peço para limpar o nivelamento. Por que eu tive que passar para um modo do tipo task para limpar o nivelamento? Porque quando você nivela, você não mexe no recurso, você mexe nas atividades. É como se você pusesse uma antecipação, na verdade, um retardo nas atividades, certo? Então nós precisamos mudar para um modo do tipo task para fazer isso. Então, Clear Leveling do projeto todo. Pronto. Agora eu volto aqui no 45. Esse cara está superalocado. Eu vou mandar nivelar. Tools, Level Resource. Vou mandar o pool inteiro. Skip all. E continua esse cara aqui com 2,5. Vamos tentar aumentar o timescale. Ajuda. Botar por dia. Hora também não. Por dia. Então nós temos um dia que nós temos 2,5 realmente, 2,5. Somente esse dia. Existe uma barra que nos ajuda a mexer com superalocação. Além do dedo, né, que leva até a primeira ocorrência aqui do que está selecionado à esquerda, nós temos uma tabela de cadê? Resource Management. Essa tabela aqui. Nessa tabela existe o ícone ir até a próxima superalocação. Eu aperto. Júnior não, quero Sênior. Aqui. Ele já me vem até a superalocação dele. Depois eu tenho uma do Júnior de novo, do líder, e não existe mais superalocações. Ótimo. Pronto. Vou deixar essa barra aqui em cima. Pronto. Por algum motivo ele não está conseguindo atrasar essas atividades para fazer o nivelamento. Eu vou tentar mais uma vez, como quem não quer nada. Somente ele, mas ele não consegue atrasar isso aqui. Então ele teria que
Deve ser por sequenciamento ou algum outro motivo. Eu vou tentar mudar, pera aí, talvez seja isso, para dia. Droga, tem que mandar nivelar, né? Dia, nivelar ele. Tá, não deu mesmo. Então deixa assim. Para resolver isso aqui, aí eu teria que começar a ver o sequenciamento das atividades. Talvez tenha essa aqui seja sucessora dessa e influencia no atraso. Então foge um pouco isso aqui, talvez depois, caso você tenha curiosidade, a gente entra no Skype e resolve isso. Mas acho que nós abordamos os tipos de superalocação. Vamos continuar vendo os seus modos. Botão direito aqui, passar para o 5.5, onde nós temos na parte de cima o 45 e embaixo o 95, que é o cronograma do projeto. Repare que, da mesma forma que o Note ele está subordinado, quando está na parte de baixo aqui, ao que você selecionar em cima, se for um modo do tipo Gantt, acontece a mesma coisa. Ele mostra o que eu pus em cima. Deixa eu tirar esse grupo aqui. No group. A diferença é que eu posso selecionar mais de uma coisa. E ele mostra aqui embaixo. Se eu selecionar tudo, aparece o próprio Gantt aqui embaixo. Certo? Repare que o time scale é igual. Então aqui estava por semana, eu vou manter por semana. Tá ok? Bom, além disso, nós pedimos que você fizesse um sort aqui. Olha só. Essa parte de baixo seria para a pessoa se organizar e saber onde ela trabalha ao longo do tempo aqui e por quanto ela vai ganhar, quanto ela trabalha realmente e quanto é o máximo de unidades dela que nós vamos usar. Quando eu falo dela, pode ser pedreiro, eletricista, tá ok? Não precisa ser o nome de uma pessoa. Bom, isso nós fazemos aqui. Project, selecionar a parte de baixo primeiro. Aqui. Agora sim, Project Sort by Start Date. E fica assim. Ele não está organizando pelo sequenciamento e sim pela data de início. Ok? O modo seguinte é o... Peraí, tem 55, eu acabei de pôr isso. Então é o 65, que está aqui, superalocações. Foi inclusive nesse modo que eu descobri o problema lá do tester, que agora eu não vou conseguir mostrar. Mas a linha preta no modo Resource Graph, ela mostra a disponibilidade no recurso ao longo do tempo. Então no caso aqui eu tenho 1 eternamente. A linha preta ela quebrava aqui, por isso eu descobri que esse aqui estava superalocado. Deixa eu tentar forçar isso a acontecer. Fevereiro, dia 1º de fevereiro. Tester. Disponível de 01/2 de 2009 em diante. Agora ele ficou superalocado, por quê? Tá vendo aqui, ó, a linha preta quebrando? Então antes eu tenho 0, depois eu tenho 1. Estava assim. No caso eu fiz isso aqui para ter 1 direto. Bom, nesse modo 165, que você deveria ter posto superalocação, porcentagem de alocação, a disponibilidade remanescente, aquilo tudo que você tinha posto do 45. E aqui estão os certinhos do 45. Então você trocou, ok? Então, ó, superalocação, eu vou ter que vir aqui em testar e procurar pick units. Já tem overallocation, tem overallocation, porcentagem deve estar lá embaixo. Não. Bom, selecionar aqui como você já fez, então não preciso. Uma coisa interessante que eu não comentei. Você pode trocar a cor dos elementos, mas você pode também mudar a cor da alocação. Mas a alocação você muda no geral. Então eu posso pôr, por exemplo,
azul claro, quadriculado. E as alocações, tá vendo aqui? Elas ficam dessa cor. Mas aí são todas elas iguais. Só curiosidade. Bom, vamos terminando com o modo 175, que é o calendário. Vamos ver, escolho o recurso analista sênior. Eu tiro aqui e ele me mostra um calendário de quando ele trabalha. É bom para imprimir e pôr na porta da geladeira. Eu vou tirar essa tabela aqui, está me tomando espaço, e vou ver o seu filtro. Aqui em Project, filtro, mais filtro, 175, edito, Resource Names, equals, escolho recurso. Repare só, isso só vai ser verdade se nós tivermos somente um recurso em cada atividade. O campo Resource Names, quando nós temos mais de um recurso, ele fica nome do recurso, ponto e vírgula, nome do outro recurso. Então, só apareceu aqui as atividades que só tem o analista sênior e somente ele como recurso. Para resolver isso, nós, em vez de equals, botamos content, que assim, se nós tivermos mais de um recurso, não importa. Se conter o recurso que você escolheu, já está valendo. Ok? Aqui você pôs certinho, entre aspas, ponto de interrogação, forma pergunta, com o texto dentro. É isso mesmo. Então ele vai te perguntar o nome, porque você escolheu aqui o Resource Name. Então, ok, apply, vamos ver se muda alguma coisa. Analista sênior, viu? Apareceram mais atividades aqui. Pronto. Finalizando, nós temos o modo 185, que é a visualização do uso dos recursos, que é um modo Task Usage, que é parecido com o modo Task Sheet, que nós estamos acostumados, mas ele tem também as alocações. Se eu fizer isso, seleciono todo mundo e escondo as alocações, ele vira a sua já conhecida ERP mais atividade, mas podendo expandir e mostrar os recursos de cada uma dessas atividades aqui. Analista, papel, tá ok? Bom, a gente fica por aqui. O seu projeto como um todo continua muito bom. Eu acho que você deveria expandir o número de recursos, certo? E a forma como você alocou. Faz as correções do E5, tá? Nós temos aqui conflito de calendário de recurso com calendário da atividade, que não vai ser resolvido nunca, essa atividade nunca vai acontecer. Nós temos seus deadlines, nós temos porcentagem concluída, o que ainda nós nem vimos, tá ok? Dá uma olhada nisso tudo, faz as correções e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço, tchau.